Olá, boa noite para você. Estão sendo procurados os suspeitos de incendiar um ônibus do Transcol em Cariacica. O crime aconteceu após a morte de um jovem no bairro Presidente Médici. A PM diz que houve confronto, mas a família nega. Na entrada do bairro Presidente Médici, em Cariacica, o movimento era de um dia normal. Alguns ônibus circulando, lojas abertas. Mais adiante, nos arredores do bairro Porto de Santana, avistamos uma viatura da Polícia Militar. É que desde cedo a segurança foi reforçada na região depois dos incidentes da noite desta terça-feira. Mas apesar disso, a nossa equipe até tentou ficar um pouco mais de tempo ali no bairro Presidente Médici, na entrada ali do bairro, mas a nossa equipe foi ameaçada por uma pessoa que passou de motocicleta, que falou que não era para filmar, tentou enfim intimidar o nosso trabalho. Por uma questão de segurança a gente veio para cá, aqui na pracinha de Porto de Santana, a entrada aqui do bairro, onde também há equipes da Polícia Militar. Durante o tempo que a gente ficou ali perto da entrada do bairro, nós vimos também pelo menos 2 viaturas que estão circulando desde ontem à noite por conta do que aconteceu, do ônibus também que foi incendiado. E por conta disso, 2 linhas que entram no bairro Presidente Médici não estão mais fazendo esse trajeto. Elas chegam até aqui na Praça de Porto de Santana e dão meia volta. A medida foi tomada depois que um ônibus foi incendiado na noite desta terça-feira, no ponto final do bairro. O motorista do coletivo informou à polícia que teria sido abordado por cerca de 20 homens encapuzados, que estavam em diversas motocicletas. Ele foi obrigado a sair do veículo, que em seguida foi incendiado. Pela manhã, o que sobrou do ônibus estava no meio da rua. A polícia acredita que o motivo do ataque seria um protesto pela morte de Alessandro Freitas Santos, de 29 anos. Um fato ocorrido horas antes. Segundo a PM, Alessandro e outro homem teriam atirado contra policiais que faziam um patrulhamento de rotina. Esses indivíduos dispararam contra a guarnição policial militar, que para fazer cessar essa injusta agressão, efetuaram disparos de arma de fogo também contra eles. A PM afirma que Alessandro estaria armado com uma espingarda calibre 12 e também drogas. O indivíduo que estava portando a pistola conseguiu fugir da força policial. O indivíduo que estava carregando a arma longa, calibre 12, acabou sendo alvejado. E junto com ele foi encontrado uma pochete que continha toda uma sorte de substâncias ilícitas, desde crack, maconha, cocaína, até mesmo uma certa quantidade de dinheiro em espécie. Pela manhã, a equipe da TV Tribuna, que esteve no bairro, conversou com a família de Alessandro. Os parentes contestaram a versão da PM. Ele simplesmente estava sentado na porta do bar juntamente com a gente. Ele avistou a viatura e correu. Nisso que ele correu, ele esbarrou na senhora. A viatura parou e sentou 3 tiros nele pelas costas. Ele não teve como se defender deles. Ele simplesmente correu por cansaço de toda vez ser abordado, ser escrachado. O irmão gêmeo contou que Alessandro tinha envolvimento com o tráfico, mas que não estava com arma alguma. A arma não existe, aquela arma ali não existe. Eu vou falar, ele tinha envolvimento, mas na hora ele estava no meio de uma galera brincando, não tem? Muita gente, ele estava sentado, na hora que ele viu, ele correu. Aí no beco tinha uma senhora, na hora que ele foi descer o beco, essa senhora quase caiu. Ele voltou para socorrer, ele tentou segurar a senhora para não cair. O policial só chegou, saiu da viatura, deu 3 tiros a queima-roupa. Para a família, houve excesso na ação dos policiais. O erro dele foi correr, ele ficou com medo, ele correu. A polícia chegou e meteu o tiro, pegou ele pelas costas e caiu na escada. Ninguém estava com arma, não tinha nada, é mentira. Ele não estava armado, ele não atirou contra a polícia, o Alessandro nunca pegou uma arma na mão. O vídeo feito depois da ação da PM mostra a confusão entre familiares e policiais. Um conhecido, esse de camisa azul, tenta ajudar e é impedido. Não queria deixar de jeito nenhum, não sei por que motivo, deixar a gente socorrer. Eu me desvencilhei e acabou que rasgou na camisa. Só depois que Alessandro aparece sendo carregado pelo irmão. Ele foi levado para o PA de Alto Lage, mas não resistiu aos ferimentos, o que desesperou os familiares na noite de terça-feira. Sobre Alessandro Freitas Santos, a Polícia Militar afirma que ele já teria passagem. Com relação ao incêndio ao coletivo, os suspeitos já foram identificados.
Sobre a morte do rapaz, tem que ser investigado realmente, né? Olha, gente, os ônibus continuam sem circular no bairro, inclusive não tem previsão de que a situação seja normalizada. Vamos ao vivo para o bairro, vamos chamar o repórter Yuri Demundé, saber como é que está o policiamento aí na região. Foi reforçado, Yuri? Boa noite. Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Olha, para ser sincero, há cerca de 2 minutos eu vi passando a primeira viatura aqui pela região, viu? Nós estamos na entrada da ladeira que dá acesso ao bairro Presidente Médici, em Cariacica. Estamos acompanhando toda essa tensão que tomou conta aqui da região nas últimas 24 horas. E por conta dessa onda de violência, os ônibus, como você disse, não estão circulando. Diversas linhas que passam aqui pelo bairro não estão circulando, não estão subindo o morro. Eu vou pedir para o Diego mostrar aqui a movimentação dos passageiros, dos moradores tendo que subir a pé, justamente porque os ônibus não estão subindo. Os passageiros têm que descer lá na praça do bairro Porto de Santana, andar cerca de 500 metros e voltar, chegar aqui na ladeira e aí sim ir em direção às suas casas. Está uma movimentação bastante intensa aqui dos moradores. Pois bem, nós procuramos a Ceturb, que informou justamente que não tem previsão para essa situação ser normalizada, a circulação dos ônibus ser normalizada aqui no bairro. Procuramos também a Polícia Militar, que disse sim que o policiamento foi reforçado desde o ocorrido de ontem à noite, desde a primeira ocorrência, né, dessa suposta troca de tiros e depois do incêndio do ônibus. Disse que os suspeitos de colocarem fogo no coletivo já foram identificados, mas nenhum deles foi preso. O outro suspeito da primeira ocorrência também já foi identificado, mas também não foi localizado pela polícia. Então a polícia ainda não encontrou ninguém dessas ocorrências que aconteceram aqui na região na noite de ontem. Nós continuamos acompanhando a situação por aqui. O clima aparenta ser de uma certa tranquilidade, né, Isabela, mas o receio sempre existe de que algo pior possa acontecer novamente, porque a gente sabe como é que é a situação nessas localidades. Isabela, continuo por aqui, qualquer novidade eu volto a te chamar. Obrigada, Yuri, pelas informações. A população que sempre sofre, né? Olha, continua sem identificação o corpo encontrado carbonizado dentro de um carro em Cariacica. O veículo estava em um matagal, perto de um campo de futebol, no bairro Padre Matias, ali na região da rodovia do Contorno. O carro ficou completamente destruído. Segundo a polícia, ele é de uma locadora, não tem restrição de furto ou roubo. E a suspeita é de que a vítima seja um motorista de aplicativo. A identificação será feita por meio de exame de DNA. A Polícia Civil já está investigando este crime também. Gasolina mais cara, passagem de ônibus com reajuste, com os preços nas alturas, está cada vez mais difícil deixar as contas em dia, não é mesmo? Mas nós conversamos com um especialista que dá orientações de como não ficar no vermelho no final do mês. À vista é com desconto, R$ 6,66. Mas se for no crédito, aí passa para R$ 6,99. É esse o valor da gasolina neste posto da Praia da Costa, em Vila Velha. E vai aumentar, tá? O preço ainda está sem o reajuste de quase 5% que foi repassado às refinarias. Quem já sofreu com os aumentos constantes no combustível no ano passado, já começa 2022 assim. E não tem muito para onde correr, não. Gasolina era uma coisa que era natural para mim, que não era uma coisa que pesava no orçamento, mas que agora tem pesado. Já tenho dividido o carro com a esposa nos horários que dá, coisa que eu não fazia antes. Tem enchido aí um tanque R$ 290, ano passado era 250. O jeito é de busão, né? Pois é, mas a passagem aumentou. Antes, R$ 4,00, começou a semana valendo R$ 4,20. Um aumento que no final do mês, ida e volta, é de pouco mais de R$ 10. Faz falta, tá? Principalmente, né, na crise que estamos vivendo, né? Eu acho que não tinha necessidade disso agora. Mas não para por aí não, tá? Tem ainda o preço do gás que tá lá em cima, conta de luz que tá sempre muito alta e, infelizmente, o preço dos alimentos, que é só dar uma passada no supermercado. Pois é, a situação está complicada e ainda por cima, segundo o IBGE, o custo de vida na região metropolitana do Espírito Santo é o segundo maior do país. E a mesma instituição ainda demonstrou que a inflação aqui na Grande Vitória teve um aumento de 11,5%, que é maior do que a que foi registrada em todo o país, 10,6%. Mas aí você vai me dizer bem assim, o salário mínimo não aumentou? Aumentou. Agora está valendo R$ 1.212 por mês. Só que não houve um ganho real. E se botar na ponta do lápis, com esse valor aí, fica difícil fechar um mês com sobra. É muito difícil o estamento social menos favorecido poupar qualquer tostão. É quase que impossível. Ao contrário,
ele talvez tenha que usar ainda cartão de crédito para funcionar como salário para ele. E se sobrar? E aí? Que seja R$10, 5, 50 centavos. Dá para poupar? A dica do economista é valiosa. É muito difícil, mas aquele que passou por todas as tormentas possíveis financeiras e consegue guardar alguma coisa, no primeiro momento é caderneta de poupança. Na medida que esse valor vai se avolumando, vai ter uma reserva, sim, aí ele pode ir para outras aplicações, tentar ganhar na aplicação também. Gasolina, passagem, energia, o gás e a comida, que sustenta a gente, que não pode faltar para dar energia para o povo trabalhar e produzir. E não é de hoje que você confere matérias por aqui, né? Sobre os preços que só sobem. É que no final das contas, sobra mais um trabalho para a gente: pesquisar. É gastar sola de sapato e tentar sempre optar pelo mais em conta. Meu amigo, atualmente é a única solução que a gente tem, né? Agora a gente fala dos reflexos da chuva no interior do Espírito Santo. Castelo, Afonso Cláudio, Alegre e Batiba estão em situação de emergência e tem alerta para mais chuva em 27 cidades da mesma região. É nessa área que aparece em amarelo. Devido à cheia do rio em Itapemirim, a rodovia do Penedo foi interditada pela Defesa Civil. Olha só essas imagens, gente. Apesar de todo esse transtorno, não há registro de desabrigados no município. No noroeste do estado, Rio Doce transbordou em Colatina e alagou diversas áreas no centro da cidade. 81 pessoas estão fora de casa. Em Linhares, moradores do bairro Olaria são os mais prejudicados. No total, 422 pessoas estão fora de casa devido à chuva aqui no Espírito Santo. São 442 desalojadas e 180 desabrigadas. Para ajudar esses atingidos por essas enchentes, está tendo uma campanha de arrecadação na Assembleia Legislativa. As doações não param de chegar por aqui. Olha só esse carregamento. Tem papel higiênico, sacos de feijão, café e caixas de leite. Além disso, muitas roupas, toalhas e outros materiais já foram doados. A lista é extensa para quem deseja fazer o bem. Nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis, nós estamos arrecadando roupas, toda a questão de vestuário, materiais de higiene pessoal, materiais de limpeza, enfim, tudo que as pessoas quiserem doar para ajudar aí os atingidos das chuvas no Espírito Santo. As doações serão enviadas para os municípios no interior do Espírito Santo que sofreram e sofrem com as fortes chuvas. Muitas famílias perderam tudo e essa é uma forma de amenizar tanta tristeza. Agora terão um pouco de esperança para recomeçar. E se você deseja ajudar essas famílias, é muito simples. Nós vamos, inicialmente, essa campanha vai até a sexta-feira agora, dia 14. Nós podemos estendê-la, mas inicialmente ela vai até o dia 14, sexta-feira, de meio-dia às 18 horas, no térreo da Assembleia Legislativa, local de fácil acesso, é só chegar e deixar a sua doação. O momento é de mobilizar a população em solidariedade, ajudar essas vítimas a enfrentar essa situação tão difícil. Momento de empatia, de amor, de solidariedade, de uma corrente, de união de esforços dos capixabas, e o capixaba é solidário, para que a gente possa fazer o maior número de arrecadações, ajudar quem mais precisa nesse momento de sofrimento, de dor. Acredite, o CIODES recebe mais de 500 trotes por dia. Esse absurdo você confere no retorno do TN2. TN2 de volta para falar de uma situação que é absurda, mas ainda hoje acontece. Os trotes para a polícia. O CIODES recebe mais de 5 mil ligações por dia, mas 10% dessas ligações são de pessoas que estão de brincadeira. CIODES, boa tarde, qual a sua emergência? 5 mil ligações. Esse é o número de chamados que o Centro Integrado Operacional de Defesa Social recebe por dia. Ele centraliza o atendimento emergencial dos órgãos de defesa. Dessas ligações, 571 são trotes, o que dificulta a atenção a uma denúncia real. Trotes de crianças, por exemplo. Trotes obscenos. O trote mais grave para a gente, o mais complicado mesmo, é aquele trote onde o indivíduo simula um acontecimento real, né? Quando ele simula, por exemplo, um crime, quando ele simula um evento natural, né? Uma tragédia, um desabamento, por exemplo, um botijão de gás que explodiu. Esses casos, eles são mais comprometedores, por quê? Porque a gente, na verdade, acredita naquele fato, né?
o atendente registra e a gente encaminha um recurso ao local. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, quem costuma fazer esse tipo de ligação são crianças e pessoas com algum tipo de deficiência mental. O CIOD chega a receber mais de 100 ligações da mesma pessoa em um dia. Um chamado muito comum aqui nos CIODs são as ligações em códigos. Para não dar pistas para o agressor, a vítima, que geralmente é uma mulher, simula pedir um lanche ou um remédio. Mas, na verdade, ela precisa de ajuda. Está sofrendo violência doméstica. Aí entra em ação o treinamento dos atendentes para diferenciar esse tipo de ligação de um trote. O nosso atendente, durante os treinamentos que a gente faz com eles, ele aprende a fazer algumas questões para essa pessoa, né? Então, assim, se a pessoa pede pizza, em vez de você dizer, senhora, a senhora ligou para uma central de emergência, aqui não tem pizza, ou remédio, aqui não é uma farmácia, ela vai perguntar, senhora, só responde sim ou não. A senhora está passando por algum tipo de dificuldade? A senhora está passando por algum tipo de violência? Só responde sim ou não. E aí a pessoa vai responder. E aí o nosso atendente vai entrar naquela história como se ele realmente estivesse fazendo a venda de uma pizza. Senhora, me passa o endereço da entrega da pizza. E aí a pessoa vai passar o endereço e a gente consegue encaminhar o socorro para aquela pessoa. No ano passado, o CIODs registrou mais de 208 mil chamados. O volume é enorme. Por isso, esse trabalho não cabe qualquer tipo de brincadeira. O trote é um crime e está previsto no Código Penal. Quando é uma falsa denunciação, por exemplo, né, quando a pessoa anuncia um crime que não está acontecendo, se a gente conseguir identificar, ela pode sim responder penalmente, né, com até 6 meses de detenção. É um serviço tão importante que deve ser ágil e ainda tem gente que não se conscientiza, né, que não se pode brincar com isso. É lamentável esse tanto de trote para a polícia. Em Iguaçuí, uma ligação anônima ajudou a polícia a fechar um laboratório clandestino de suplementos. Um homem foi preso. Várias caixas com frascos, comprimidos e produtos foram encontrados na casa do suspeito. Segundo a polícia, o homem de 35 anos comprava a matéria-prima e embalava para venda, tudo sem autorização. Ele também não tinha nenhuma formação na área da saúde. As substâncias embaladas eram creatina, chá verde e ômega 3. Os produtos eram vendidos para atletas e pessoas também que fazem dieta. Isso há mais de 2 anos. As vendas eram pela internet. O suspeito foi autuado pelo crime de falsificação de medicamentos, mas pagou fiança e vai responder em liberdade. Abrigo para moradores em situação de rua com sintomas de Covid e da gripe. Veja, já já. Subiu para 14 o número de mortes por gripe aqui no Espírito Santo. E mais da metade dos casos confirmados da doença hoje são da influenza A chamada H3N2. E além dos casos de gripe, os de Covid também estão aumentando muito. Nas últimas 24 horas, foram mais de 3.100 novos casos da doença. 4 mortes foram registradas. O Espírito Santo chega a 13.360 mortes e mais de 649 mil casos confirmados, isso durante toda a pandemia. O senador Fabiano Contarato foi um dos que testou positivo para o coronavírus. Além de Contarato, o marido dele e o filho também foram infectados pelo vírus. O senador afirma que ele e a família estão com sintomas leves e seguem os protocolos de isolamento social. Na Serra, um abrigo vai acolher os moradores de rua com sintomas da gripe e da Covid também. O local será inaugurado amanhã. O abrigo oferece 8 quartos e tem capacidade total para 15 pessoas. Foi idealizado para indivíduos em situação de rua que estão com sintomas gripais e que ficarão no abrigo por um período de 1 a 2 semanas recebendo assistência. Nós estamos entregando um equipamento com toda a estrutura para realmente acolher essas pessoas em um ambiente seguro, em um ambiente estruturado, com a equipe psicossocial à disposição, tá? E com toda a logística de higienização, tá? De acompanhamento visto alimentação, atividades. Esse período aí de 7 a 15 dias, uma vez que a gente vai acompanhar realmente essa melhora nos sintomas. Para ter acesso ao serviço, as pessoas em situação de rua deverão ser encaminhadas por outros abrigos, centro POP e unidades de pronto atendimento. O espaço será inaugurado amanhã. O objetivo é esse, o objetivo é a gente acolher
e fazer com que essas pessoas tenham esse atendimento nesse momento pandêmico e no momento que realmente as mesmas apresentem esses sintomas. E a gente também contribuir para que não haja contaminação de outras pessoas, de outros munícipes. O abrigo fica em Jacaraípe e começa a funcionar nesta quinta-feira a partir das 9 da manhã. Reforçando, as pessoas serão encaminhadas pela assistência social. Então é isso, TN2 fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.